Um convite à ação. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre você, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Salmo de número 105. E antes, quero aqui dizer para você da importância de estudarmos a Bíblia toda e estudar a Bíblia diariamente, querido. A rotina de ler a Bíblia, a disciplina, melhor dizendo, em ler a Bíblia todos os dias, precisa fazer parte do nosso dia a dia. E isso é importante porque a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas vidas. E eu tenho uma diquinha aqui para você que é a Bíblia 365. Tem muito tempo que a gente não fala da Bíblia 365 aqui. É uma Bíblia que te facilita a ler a Bíblia toda durante um ano. Ela tem os capítulos diários de leitura e ao final de 365 dias você terá lido a Bíblia toda. Além disso, nós gravamos aqui esses áudios, né, melhor dizendo, e eles ficam deixados para vocês todos os dias nos canais digitais de nossa igreja, Lagoinha Castelo, que é o canal do YouTube, do Spotify. Então acesse, compartilhe com aquele que está próximo a você, para que ele, assim como você, seja abençoado. Querido, no Salmo 105, nós vemos uma exortação ao louvor, né, pelo favor divino para com Israel. É um salmo comprido de 45 versículos. Nós vamos ler aproximadamente do 1 ao 24, que diz o seguinte: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai os seus feitos entre os povos, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai sempre a sua face. Lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos que proferiu. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus juízos estão em toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações e da aliança que fez com Abraão, de seu juramento a Isaque, que ele confirmou a Jacó por meio de estatuto e a Israel por meio da aliança eterna, dizendo: A ti darei a terra de Canaã como porção da vossa herança. Quando eles ainda eram nela estrangeiros, em pequeno número e de pouca importância, andando de nação em nação, de um reino para outro, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor a eles, repreendeu reis, dizendo: Não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Enviou fome sobre a terra, retirou-lhes todo o alimento que os sustentava. Enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com correntes e o prenderam a ferros, até o tempo em que sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. O rei mandou soltá-lo, o governador dos povos o libertou. Fez dele senhor de seu palácio e governador de todo o seu patrimônio, para dar ordens aos príncipes conforme quisesse e ensinar a sabedoria aos anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus tornou seu povo muito fecundo e o fez mais poderoso do que seus inimigos. Vamos parar por aqui, querido. Depois você pode dar continuidade na leitura deste salmo, que vai mostrar mais ainda o favor do Senhor para com o povo de Israel. Este salmo é um salmo histórico e foi evidentemente composto pelo rei Davi. Porque os primeiros 15 versículos dele foram usados
como um hino quando foi carregada a arca da casa de Obed-edom. E nós lemos isso em 1 Crônicas 16:7, que diz: foi naquele dia que pela primeira vez Davi carregou Asaf e seus parentes. Na verdade, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Tal canto foi adequado para a ocasião, pois descrevia os movimentos do povo do Senhor e sua proteção sobre eles em todos os lugares. Nosso salmo de ontem, que estudamos 104, cantou os capítulos iniciais de Gênesis, né, falando da natureza, né, das obras de Deus da natureza. E este salmo toma como tema os capítulos finais e nos introduz em Êxodo e também nos introduz em Números. Neste salmo há um trecho onde nós vemos 9 verbos no modo imperativo aqui. No versículo 1 vai dizer: rendei graças ao Senhor. No versículo 2 vai dizer: invocai o seu nome. No versículo 3, anunciai os seus feitos. No versículo 4, cantai-lhe louvores. No versículo 5, falai de suas maravilhas. No versículo 6, vai dizer: gloriai-vos no seu santo nome. No 7, vai dizer: alegre-se o coração. No 8, vai dizer: buscai o Senhor. E no 9, vai dizer: lembrai-vos das maravilhas de Deus. Quer dizer, do versículo 1 ao 5, nós vemos esses nove verbos no modo imperativo, do versículo 1 ao 5. São verbos que representam ações. Quem teve a vida transformada não consegue permanecer inativo. Isso mesmo. Esses verbos do versículo 1 ao 5 são 9 verbos, vão fazer um convite à ação. Aquele que teve a vida transformada não consegue permanecer inativo. O salmista propõe ações fortes, convincentes e determinadas, ou seja, ações de render graça ao Senhor, invocar o nome do Senhor, anunciar, falar, né, dos feitos do Senhor, cantar louvores a Ele, falar das suas maravilhas, se gloriar no Senhor, se alegrar, buscar e lembrar de suas maravilhas. Olha que coisa maravilhosa. São ações fortes, convincentes e determinadas. Algumas dessas ações são dirigidas a Deus e outras têm efeito sobre nosso semelhante e até mesmo sobre nós mesmos. Envolvem louvor, testemunho e envolve também expressões de alegria. Este Salmo 105 descreve os poderosos atos de redenção de Deus ao longo da história. Mas antes, o salmista convida as pessoas a adorar e a louvar ao Senhor por todas as suas maravilhas e por seus milagres. No versículo 2 vai dizer isso: cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas. Os cristãos ouvem corretamente tais palavras como uma convocação para contar aos outros à nossa volta o que Ele fez em nossa vida, contar aos outros que estão ao nosso redor. Com demasiada frequência permanecemos calados em relação aos seus atos de salvação em nossa história de vida pessoal. Talvez achemos que ficar em silêncio em relação a essas coisas é um tipo de modéstia, mas o efeito é o oposto. Faz as pessoas crerem que superamos nossos problemas e vivemos a vida baseada em nossos esforços próprios. Portanto, querido, nós precisamos mudar a nossa mentalidade aqui. Precisamos atender ao convite de ação descritos pelo rei Davi aqui neste Salmo 105. Estes verbos, que são verbos de ação, devem se tornar prática
em nosso dia a dia, que possamos ter a coragem e a humildade que necessitamos para começar a testemunhar aos outros a bondade do Senhor para conosco. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.